Será que todas as posições do handball reagem ao treino da mesma maneira? Para as primeiras linhas, quanto mais longo é o treino, maior tende a ser a percepção de esforço de uma primeira linha. Haverá alguma posição que ao longo do treino sinta mais cansaço? Quando chego ao treino profissional, queria perceber se todas as posições de campo percebiam o treino da mesma forma. Queria perceber se um pivô ou um extremo tinham a mesma percepção de esforço ou até se uma primeira linha sentia-se mais cansado ao longo do treino. Quando comecei a jogar handball, percebi rapidamente que nos treinos nem toda a gente tem o mesmo tipo de tarefas. Os primeiras linhas têm muito mais vezes a bola, os pivôs estão mais tempo parados, assim como os extremos. Dessa forma, quis perceber de que forma é que o treino e as suas variáveis podem impactar o cansaço e a percepção de esforço de cada jogador. Para isso, decidimos fazer um estudo interno da percepção de esforço das nossas atletas e de como é que elas se sentiam após cada treino. Nós escolhemos 5 métricas ao final de cada treino para perceber as diferenças entre as percepções de esforço de cada posição no treino. As variáveis eram a duração do treino, o número de exercícios realizados no total, o número de exercícios realizados em meio campo, o número de exercícios realizados no campo inteiro e, por último, a percepção de esforço de cada atleta. A percepção de esforço era com base nesta tabela e no final de cada treino iam preencher uma tabela com cada um destes parâmetros. Neste caso nós temos a data, o foco do treino, a duração, o número de exercícios totais, o número de exercícios em meio campo e em campo inteiro, o nome das atletas e as suas percepções de esforço e, por último, a divisão em médias das percepções de esforços por cada posição. Depois de eu ter os dados diários, fazia umas médias, fazia tanto a média da percepção de esforço com as guarda-redes e sem as guarda-redes, isto porque a percepção de esforço das guarda-redes era sempre muito inferior às do jogador de campo, então neste caso decidimos excluir as médias delas da equipa. O que nós queríamos perceber no final era realmente a correlação entre a posição e estes 4 parâmetros que falámos anteriormente. Olhemos atentamente para os dados. As guarda-redes, quanto mais tempo for o treino e quanto mais exercícios em meio campo, maior é a percepção de esforço que elas têm durante o treino. Uma pivô, os principais fatores que lhe afetam a percepção de esforço eram a duração do treino, o número de exercícios total e o número de exercícios em campo inteiro. O que nós podemos ver daqui é que realmente as pivôs sentem-se mais cansadas quando têm que fazer mais deslocamentos durante o treino. Acaba por ser natural porque normalmente são os atletas que são mais pesados dentro do campo. Para as primeiras linhas, e comparado com todos os fatores de correlação que nós temos aqui, a duração é o que realmente impacta mais a percepção de esforço destes atletas. Quanto mais longo é o treino, maior tende a ser a percepção de esforço de uma primeira linha. Já os extremos têm pouca correlação ao longo dos parâmetros, mas podemos atribuir que quanto mais número de exercícios, maior é o cansaço dos extremos. Acaba por fazer sentido porque normalmente quanto mais exercícios fazemos, mais pode ser a tendência de distribuir tarefas por cada posição. E acontece que em exercícios de meio campo eles têm a tendência para estar mais parados e esperar pela bola. Nesse caso é natural que não aumentem muito a sua percepção de esforço. De forma resumida podemos ver que quanto mais tempo dura um treino, maior tende a ser a percepção de esforço de todos os atletas. Ora, o que é que nós podemos fazer com toda esta informação e quais são as suas aplicações práticas? Com um jogo ao sábado, eu apresento aqui um exemplo de um tipo de microciclo em que nós utilizávamos muito. Seja a segunda-feira ser um treino um pouco mais curto e um pouco mais focado em trabalho técnico e de meio campo, ou uma terça-feira já podemos introduzir aqui algum trabalho de campo inteiro e aumentar um pouco a duração. À quarta-feira seria o dia mais intenso, onde aumentávamos a duração e o número de exercícios para tornar mais complexo. E depois, à quinta e sexta, começávamos a descer todos estes parâmetros. Podíamos aumentar talvez o número de exercícios em meio campo, mas em termos de duração e exercícios em campo inteiro, reduziríamos o seu volume. Se quiserem saber mais algum detalhe de treino específico, podem deixar abaixo nos comentários.